Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao canal Musicalizando, onde nós fazemos com que tudo se torne música. Então, hoje eu vou fazer um making off aqui para vocês que já vem acompanhando as notícias da semana. Geralmente posto toda sexta. Hoje eu estou postando no sábado, justamente porque eu estou fazendo esse making off. Eu vou fazer a notícia dessa semana ao vivo com vocês, para vocês verem como é o processo de criatividade, junção de informações e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar agora a minha tela para vocês verem junto comigo aqui as anotações, os pensamentos, as pesquisas, vamos lá. Certo? Então nós vamos partir de um início que é sempre o mesmo. A notícia da semana, a notícia da semana é muito boa ou não é nada boa. E até vale uma ressalva aí, né? É um pouco complicado para mim me posicionar, né? Falando se é boa ou não, porque a ideia não é defender nenhum tipo de orientação política que seja, né? Na verdade, eu me considero um questionador, né? Eu quero entender os dois lados, saber se é isso ou aquilo, né? Nem sempre é possível na música trazer assim esse contraponto, é isso ou é aquilo, porque é uma música curta, né? Mas a proposta desde o início, desde quando ela foi criada, o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o Léo Lins, né? E a ideia era trazer o questionamento, né? É isso ou é aquilo, né? Então eu falo, seria um caso de cegueira racional. Quando eu falo isso é porque o próprio Léo Lins fala isso no pronunciamento dele, se defendendo, né? Dizendo que na verdade as pessoas não estão mais observando a lógica da coisa, elas estão trazendo um outro aspecto e assim por diante. Ou intolerância e violência verbal, que seria o outro lado. Inclusive eu peguei essas mesmas palavras de uma manchete que eu vi na época. Olha só, isso aqui é um caso de intolerância e violência verbal, que deve ser punido e assim por diante, né? Então, não sou um profundo conhecedor dos assuntos, pelo contrário, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar as notícias. Então essa está sendo até uma oportunidade para eu conseguir me inteirar, pesquisar um pouco mais, saber ali um pouco do que cada um está dizendo. E essa é a proposta, é musicalizar, tá certo? Não é politizar. Então, certo, então temos esse início aqui. A notícia da semana é muito boa e nada boa. Então isso aí vai depender do meu julgamento, do que eu acho que vai... assim, quando eu digo que a notícia é muito boa, não é no sentido de, é isso que eu quero que aconteça, tá? Bolsonaro vai ser preso, é isso que eu quero, não é isso, tá? É no sentido de que a notícia é boa mesmo, né? Boa de acompanhar. Se até eu, que sou um cara que não me entero tanto, estou indo atrás, como é o caso do Léo Lins, por exemplo, não quer dizer que eu gosto, que eu concorde ou não concorde, mas eu gosto do assunto. O assunto me interessa. Então, era isso a proposta inicialmente. Só que aí quando vem casos um pouco mais complexos, como por exemplo a guerra, né? A guerra do Irã, fiz um vídeo sobre a guerra em Israel, né? Irã. E depois, em seguida, teve a notícia da jovem brasileira, né? Que acabou falecendo na Indonésia. E aí falar que a notícia é muito boa é um pouco complicado, né? Quando se fala de morte, né? Explodiu lá uma base militar. Por mais que você possa concordar ou discordar, são pessoas que estão morrendo, né? Então é complicado dizer que é muito boa, né? Então não, esse foi o questionamento, né? O pensamento. Mas vamos ver para que lado que a notícia vai, para a gente decidir qual desses dois caminhos que a gente vai seguir. Então, vou abrir o Google aqui, vamos lá, vamos abrir o Google e vamos jogar, né? Qual é a pauta quente, né? O que está acontecendo aí? Porque eu mesmo não acompanho tanto, né? Eu vi que tava tendo um lance aí do Bolsonaro, né? Acho que assim fica ruim de ver, né? Geralmente o que eu faço? Eu jogo aqui no chat GPT mesmo, gente. Vamos lá. Um detalhe. Eu não uso chat GPT na composição, tá? Não uso inteligência artificial. Eu uso como uma ferramenta para me ajudar a organizar as coisas, né? Então, me ajuda a criar um texto aí para rede social, que aí eu não tenho muita paciência mesmo de fazer. Mas a parte musical, criativa, assim, não uso inteligência, tá? Tipo, depois posso até falar mais sobre esse assunto, né? Discutir se é bom ou ruim.
mas queria deixar claro aí esse fato. Então, vamos pesquisar aqui. Pauta quente da semana no Brasil. Vamos lá. Ele vai dizer pra gente. Certo. Ações judiciais contra o Bolsonaro. É o primeiro. Primeiro tópico. Depois tem Devastation Bill, programas sociais, Bolsa Família e tal. Aí tem gente que aqui mesmo já pode falar assim, ah, então você poderia falar mal do Lula aqui, por que não escolheu esse assunto? Poderia falar mal do outro ali, por que não escolheu o outro? Olha, dois critérios. Primeiro, né, geralmente eu vou no primeiro, que mais está sendo comentado, ou que chega a mim de alguma forma. E segundo, o que me interessa, né? Eu vou fazer sobre o que me interessa, porque senão a vida fica muito difícil mesmo, né? Ficar fazendo o que você não quer o tempo inteiro é complicado. Então, vamos lá. Esse assunto aqui é interessante, né? Nesse sentido que eu diria que é uma notícia muito boa. Vamos lá. Ações judiciais contra Bolsonaro e a reação dos Estados Unidos, né? Quando um país reage a uma coisa que está acontecendo no outro, costuma ser uma coisa interessante de se ver, né? Eu acompanhei mais ou menos ali o Trump quando fez... eu fiz um vídeo disso, né? Falei do caso das medidas, né? As taxas, né, de 50% sobre todos os produtos brasileiros, e uma das justificativas é que estava tendo um ataque contra o presidente, o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, e assim, né, beleza. Então, o cara tá trazendo uma medida econômica e tá trazendo uma justificativa política. Interessante. Então, né, me interessou assim o tema, pesquisei um pouquinho e tal. E aqui é interessante que é uma continuação desse assunto. Então, vamos ver para onde que esse assunto vai, né? Vamos acompanhando. A notícia brasileira determinou buscas, uso de tornozeleiras e restrições noturnas. Restrições noturnas é interessante, né? E assim, olha só, então já peguei uma coisa que me interessou. Então vamos anotar aqui. Vamos deixar isso aqui anotadinho. De repente a gente pode usar na música. Vamos lá. Buscas, tornozeleira, né? Vamos pegar tudo isso aqui, ó. Buscas, né? Olha só que interessante. A gente já vê aqui, ó. Justiça brasileira rima com tornozeleira, não é verdade? Então, pode ser que isso aqui já seja uma frase aí que a gente vai usar. Vejamos. Então, tá certo. No âmbito de investigações. Aí eu já fico pensando, investigações, rima com o quê? Né? Judiciais? Não. Né? Eu vou sempre procurando aqui palavras que rimem umas com as outras, ou tentando fazer alguma relação com alguma outra palavra que faça algum sentido aí nesse contexto, né? Então tá. Então temos aí investigações, como que é o negócio aqui, ó? Ações judiciais, né, contra Bolsonaro. Reação, ó, investigação rima com reação. Então, não vou usar necessariamente investigações, né? Então, vamos colocar aqui, ó, investigação contra ação. Ó, investigações contra ações, beleza, né? Poderia ser. Ou eu posso chamar só de ação. Aí vai depender da métrica. A métrica é o tempo que cada sílaba deve ter para encaixar ali dentro da melodia, né? A melodia é um conjunto de notas, tá? Enfim, então temos aqui algumas ideias. Investigação, ação. Vamos colocar como investigações por enquanto. Vamos lá. Ok. Sobre o suposta interferência. Interferência rima com o quê? Apareceu alguma coisa aqui? Interferência, referência, clemência, né? Então eu já vou pensando aí. Interferência, referência. Não necessariamente vai encaixar, né? Mas esse é o processo. Clemência. Às vezes, o que eu faço também é jogar no Google sinônimos. Se tiver muito travado ali, não estiver achando de jeito nenhum a palavra, eu pesquiso o sinônimo daquela palavra. Sinônimos ou rimas, né? Palavras que rimam. Vamos ver para onde vai. Nos diplomatas, tentativas de golpe, ó. Tá se falando muito sobre isso, sobre tentativa de golpe. Golpe rima com o quê? Golpe, sei lá. Né? Aí, ó, por exemplo, vamos lá. Golpe. O que rima com golpe, meu? Então, vamos jogar aqui golpe. E vamos colocar rimas. Vamos ver o que aparece. Rimas com golpe, ó. Dicionário informal. Eu geralmente vou em primeiro que aparece aí, né?
Aqui, ó. Acho que não tem. É, é. Tem palavras que elas não rimam diretamente, né? Por exemplo, rimas, primas, rima, né? Porque todos eles terminam com mas. Rimas, primas, por exemplo, certo? Tem palavras que não rimam diretamente, aí você tem que fazer uma rima indireta, né? Por exemplo, sei lá, laranja, sei lá, arcana. Mais ou menos, né? Às vezes você tem que forçar ali pra encaixar algumas rimas que não são exatamente a mesma coisa. O mesmo final, né, digamos. Vamos vendo. Vamos vendo se a gente vai conseguir fazer alguma coisa assim, né? Rimar golpe com sorte, por exemplo. Não tem nada a ver, né? Golpe e sorte só termina com E. Mas golpe, sorte são duas sílabas. Então daria pra encaixar na métrica. Então pode ser que soe legal, pode ser que não. Aí tem que ir testando, né? Enfim, vamos vendo. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui, ó. Em retaliação, os Estados Unidos restringiram vistos de ministérios do STF. Eu já começo a pensar, o que tem a ver o STF com retaliação, cara? Os Estados Unidos restringiram os vistos dos ministros. Eu não entendo, mas me parece uma coisa estranha, né? É uma pauta política mesmo, né? Porque a perseguição, digamos, né? Se é que é uma perseguição, é contra o Bolsonaro. Aí, tudo bem, eles estão retalhando as pessoas que estão, né, perseguindo, então, né, o Bolsonaro, certo? Ameaça. Ah, tá. Aí tem a questão da tarifa, né, que a gente falou. Sobre a liderança do Donald Trump, certo? Vamos lá. Lula criticou duramente o movimento americano, definindo como um ato de chantagem inaceitável e interferência, ó, interferência, a gente já falou disso, falou aqui, tá, certo. Beleza, interferência nos assuntos brasileiros. Ok, tá bom. Temos, chantagem inaceitável. Então a gente já sabe que o Lula falou alguma coisa a ver com chantagem inaceitável, que rima com, sei lá, aceitável, não sei. Vamos precisar pensar. Vamos ler as notícias, vamos entender melhor. Então, ações judiciais Bolsonaro contra Bolsonaro. Vamos jogar isso aqui e vamos ver o que aparece pra gente. Vamos lá. Aí outro questionamento que pode ter, né? Qual é a fonte, né, das notícias que eu tô usando? Eu sei, né, muito bem que tem muitas, se não, sei lá, todas, né, as fontes aí de notícia, elas têm uma tendência, né, a seguir um lado. Ou ela vai, né, falar a favor ou contra, dependendo também dos interesses, né, de cada uma dessas mídias. E às vezes isso muda, né, e tal. Pro propósito da música aqui, como eu não estou pensando muito nessa questão de política, eu quero a informação, né? Quero saber o que um tá dizendo, vamos ver o que o outro fala. Então vamos pegar aqui, ó, o G1, vamos pegar o BBC, sei lá, Gazeta do Povo. Eu pulei um, né? Vamos pegar todas, vai, para não falar que estou escolhendo. Sei lá, J, Jornalismo, Revista Movimento, Informane, pronto, tem um monte aí. Eu não vou conseguir ler tudo, então a gente vai ter que ir lendo um pouquinho, né? Vamos lá. Para o STF, 2 milhões enviados por Bolsonaro estão alinhados com ações. Mas o que isso tem a ver? Peraí. Deve ter, né? Mas é como eu não tô acompanhando. Diz concreto da articulação e tal. Ah, tá. Certo. Isso tem a ver com o que motivou essa questão da prisão, imagino, né? O envio de 2 bilhões, de 2 milhões por Jair Bolsonaro a Eduardo Bolsonaro é um indício concreto de articulação. A articulação já vem uma palavra-chave na cabeça aí. Por quê? Porque ela rima com várias das palavras que a gente escolheu aqui, ó. Ação, restrição, né? Então, beleza. Articulação. Articulação entre pai e filho. Com o objetivo de interferir na atuação do judiciário. Então, veja, né? Eu tô sempre procurando aqui algumas palavras que possam rimar, que possam entrar dentro de um contexto, certo? Beleza. A análise aparece em trecho da decisão, já falamos, né? Do ministro Alexandre de Moraes. Pode ser que apareça Alexandre de Moraes na música. Vamos jogar lá no meio, vai. Aqui, ó. Chantagem inaceitável foi o Lula, né? Então vamos colocar que foi o Lula que falou aqui.
tal. Ah, Polícia Federal. Polícia Federal já começa a pensar. Rima com o quê? Federal, estadual, sei lá, municipal também, né? Sei lá. Deflagrada nessa sexta-feira com mandos de busca e apreensão. Tá. Mandados, né? Mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente. Presidente rima com o quê? Com gente. Com, sei lá, sorridente. Meio estranho mesmo, mas a gente tem que abrir a mente. Olha só, né? Vai vindo as rimas e a gente tem que ir juntando tudo. Certo. Tá bom, já li bastante dessa. Vamos pra próxima. Com cerco a Bolsonaro e sanções contra Moraes. Aí eu vou vendo as imagens aqui, ó. Às vezes eu pego uma imagenzinha aqui e vamos colocando ela pra gente pôr no vídeo depois, né? Beleza, essa aqui é do Lula, né? Com o Trump. Aí depois tem que ter uma do Bolsonaro. Essas coisas aí. Tem que ir vendo. Então tá. Gente, com medidas cautelares impostas pelo Supremo contra o ex-presidente, a resposta dos Estados Unidos na forma de sanções contra o ministro de Alexandre de Moraes torna-se mínimas as chances de negociação entre o e o Brasil. Quanto às tarifas impostas aos produtos, tarará, certo? Essa é a avaliação do cientista político, não sei o que lá. Percebe-se que é uma intenção, olha lá, intenção já rima, do governo americano de cercar ao máximo as possibilidades de negociação, tá? Impedindo que o governo brasileiro consiga efetivamente se livrar da medida punitiva, tarará, certo? Vamos colocar então, eu nem sei se eu já estou repetindo muita coisa, né? Mas intenção, negociação, e aí a gente vai ver para qual lado isso daí vai. Impedindo que o governo brasileiro, tarará, existe uma tempestade, isso e aquilo, certo? Essa ideia está sendo perseguido, injustiçado, encontra eco na experiência de Trump. Ok. Com isso, constrói uma ideia de que o Bolsonaro é quase o espelho do Trump no Brasil. Reforça a ligação. Olha lá. Isso reforça a ligação entre eles e pode reforçar a ideia de que existe não só uma perseguição aos políticos de extrema-direita ou conservadores, quanto que... Tá, beleza. Então, que já deu pra gente entender, a princípio, isso não é uma aula de política, né? É uma aula de composição. Então, olha só, ligação e perseguição, intenção e negociação. Já tem quase a música aqui, hein? Quase saindo. Beleza, próximo. Tem um monte de notícias que não vai dar pra ver tudo. A atuação de Eduardo motivou a ação contra Bolsonaro. Atuação de Eduardo, tá. Operação, já falamos de operação ou não? Ação brasileira, ação... operação, né? Operação da Polícia Federal, né? Por aqui, então. Operação, certo. Foi motivada pela atuação do deputado federal licenciado, não sei o que lá. Risco de fuga, tá. Isso aqui é um ponto importante, porque tá falando de tornozeleiras, né? Então, tem um risco de fuga. E essa foi a decisão do ministro, tá? Eu acho que eu já coloquei decisão em algum lugar aqui, não lembro. Ação, né? Certo, mas tudo bem. Decisão é a palavra-chave. Tá. O despacho determinou, não sei o que lá. O mérito da decisão foi referente por as graves condutas demonstram que Jair está atuando em conjunto Bolsonaro nos atentados sobre a soberania nacional. Olha só, aqui a gente estava procurando alguma coisa que rimava com federal, não é? Operação Federal contra a soberania nacional, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, nacional pode rimar. Então a gente sabe que a Polícia Federal fez uma ação. Não é que eles que fizeram ação judicial, mas a Polícia Federal, por causa de uma ação judicial, está tentando proteger a soberania nacional. Então, já estamos linkando os assuntos e fazendo as rimas aí, né? Normalmente esse processo é um pouco mais rápido do que isso, né? Eu tô só mostrando o processo e acaba demorando um pouco mesmo, né? O que demora mesmo é entender o assunto, às vezes quando é um pouco mais complicado,
e tal, né? Por isso que tem que abrir várias notícias, né? Enfim, procurador-geral. Procurador-geral rima com federal. Então, a apuração foi pedida pelo Procurador-Geral da República para apurar o que chama de conduta deletiva. Deletiva, sei lá, pensando o que rima, né? Junto a autoridades norte-americanas, americanas, sei lá, sei. Vamos lá. Apuração, Procurador-Geral. Vamos lá. Sanções, decisões, posição de sanções. Ok, vamos para o próximo. Oposição classifica de arbitrárias medidas cautelares contra o Bolsonaro. Medidas cautelares. Cautelares. Rima com alguma coisa aqui? Não, então não vão para esse lado não. Após determinação de medidas. Vamos ver aqui. Após determinação de medidas cautelares, tarará, parlamentares, olha lá, beleza. Então, cautelares rima com parlamentares. Então, Alexandre, posição, divulgar uma nota que classifica a decisão, perseguição, judicial. Tá, vamos colocar mais ou menos aqui, então. Tá bom, desde que seja citada a fonte. Aí complica, né? Como é que eu vou copiar aqui se ele... ok, tudo bem. Então, vamos pro próximo. J, nunca vi também esse. Após a operação no Congresso... Após a operação contra o Bolsonaro, a oposição pede reação no Congresso. Tá. Deputado disseram que a operação deflagrada contra o presidente representa um grande abalo institucional. Grave abalo institucional. Então, veja, os deputados da oposição, os que estão ligados a Jair Bolsonaro, então disseram que essa operação da Polícia Federal, ela é um abalo institucional. Então, olha lá, a operação da Polícia Federal é um grave abalo institucional. Então, já temos aqui mais uma rima, certo? A operação da Polícia Federal é um grave abalo institucional. E aqui é interessante porque a gente tá pegando o outro lado, né? É isso que eu quero, mostrar os dois. Um tá achando que de fato é um atentado contra a soberania nacional. O outro está achando que na verdade é um grave abalo institucional. Então, provavelmente a gente vai seguir por esse lado, né? Seria um grave abalo institucional. Acho que a gente já tem uma parte da música aqui. Vamos pegar isso aqui então. Vamos montar ela aqui embaixo. Vamos montar ela aqui em cima, onde já tava, né? Então, essa aqui a primeira parte da música, ela é a notícia da semana. Que, inclusive, uma curiosidade, essa ideia surgiu porque a primeira notícia, como eu já disse, ela era sobre o Léo Lins, né? E aí, o Léo Lins é um cara que, pra quem não sabe, ele é capoeirista. Então, capoeira lembra o quê? Além das lutas e tal, berimbau, né? Geralmente tem um som ali de berimbau acompanhando, ou pelo menos lembra ali o assunto, né? Pensou em capoeira, eu penso em berimbau. Me lembra, né? Eu não sei exatamente também se toca durante as lutas. Mas como que é o som do berimbau? Quer ver? Vou achar aqui. Né? A notícia da semana, Então, essa foi a inspiração pra sair o ritmo, né? E aí, a ideia é colocar outras frases aí dentro desse mesmo ritmo. Então, certo. E aí, beleza. Então, a notícia da semana, sei lá, é muito boa ou nada boa? Vamos decidir já já. O Jair Bolsonaro foi, sei lá o que, né? Vamos ver o que a gente vai falar sobre ele. E essa é aquela parte mais pesada da música, né? Que entra bateria, entra guitarra e tal. Seria um grave abalo institucional. Então, uma pergunta,
Não sei, não tô afirmando nada. Eu tô dizendo que poderia ser, né? Que é o que estão dizendo aqui nas notícias. Ou um atentado à Então, ó, olha só como não encaixou. Um atentado à soberania. Soberania, estranho, não é? Porque é soberania. Então, às vezes a gente muda um pouco a pronúncia da palavra pra encaixar, mas nesse caso ficou estranho. Então, atentado. Atentado é uma palavra muito grande, né? Ou um atentado à soberania nacional. Então, a princípio, vamos colocar assim, vamos deixar a palavra atentado por enquanto. E vamos pegar essa palavra soberania e achar um sinônimo. Agora sim, eu não quero achar uma rima, eu quero achar um sinônimo. Porque não me interessa se ela vai rimar, porque ela tá no meio da frase. Então eu só preciso que ela seja menor, para ela poder encaixar ali nessa métrica, para que, né, para que a melodia encaixe legal na métrica. Então vejamos. Soberania, quais são outras palavras? Sei lá, força, né? A gente tá falando da autonomia ali, né? Da soberania do governo que, enfim, tem o poder e tal, poderio, senhorio, autoridade. Não sei, né? Seria um grave. Aí, vamos ver, vamos mostrar aqui. Seria um grave abalo institucional, um atentado um atentado ao poder nacional. Beleza, então poder, soberania, não é exatamente a mesma coisa, né? Mas é uma força, né? Força. Aqui, ó, poder, né? Aparece aqui também. Então, é uma palavra menor que possibilita encaixar. Então, a gente vai por essa linha aqui. Ou um atentado ao... Aí não é A, né? Então, ao poder nacional. Certo. Então, temos essa parte. Agora a gente precisa... Vejam, né, como nem sempre é uma sequência, né? Você tá ali do começo, meio, fim. Às vezes a gente vai pro fim porque ele apareceu a primeira ideia e tá tudo certo. Agora é uma questão de ver o restante aqui, né, que falta. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha aqui, de repente, uma manchete, né? Então, vamos colocar Bolsonaro. E pegar uma manchete aqui. Vamos colocar no news. Vamos lá. Fator, deixa eu não sei o que. Concluir perícia. Sanções. Não sei. Vamos lá. Qual é a notícia então? Bolsonaro investigado. Decretação de cautelares, né? Acho que esse é o ponto, né? Cautelar. Medida cautelar. Tá? Então, então, se esse é o assunto, então acho que ele tem que ser introduzido aqui, né? É muito boa a medida cautelar. Sei lá. A medida cautelar. Então, o que a gente achou aqui que rimaria com cautelar? Vamos ver. O problema é que a gente foi para outro lado, né? A gente foi para intenção, negociação. Procurador geral. Decisão. Vamos ver. Ligação, intenção. População, operação. Risco de fuga de prisão. Decisão. Tornozeleira. Brasileira. A justiça brasileira. Até poderia ir por esse lado, né? De rimar a justiça brasileira com tornozeleira, mas aí como é que eu vou fazer pra dar a notícia? A notícia brasileira. Não tem outras palavras também que a gente achou. Talvez ir pro lado do federal. Junto com as outras palavras que a gente achou, né? Que é... Sei lá.
procurador-geral, ou decisão, perseguição. As medidas cautelares é uma coisa que encaixaria também, né? As medidas cautelares complementares. Complementares. Nem sei se existe essa palavra, na verdade, e também não tem nada a ver com esse assunto, né? O Jair Bolsonaro é uma forma de começar, né? Foi investigado. Já fiz uma assim, né? O Jair Bolsonaro foi investigado. As medidas cautelares. Ou, né? Posso dizer então. A Polícia Federal. Talvez dê pra ir pra esse outro lado aqui também, veja só. Os mandados de apreensão. Olha só. Eu pensei, apreensão, lembra cooperação, em vez de Polícia Federal, posso falar PF. Falou PF, pensa o quê? Prato feito, ou prato feito, ou Polícia Federal, né? Mas no contexto, acho que faz sentido. Vamos ver. Os mandatos de apreensão, da operação. Não. Olha só. Justiça brasileira rima com direita, mais ou menos, é uma rima indireta, né? Termina com A, com eira, eita, é uma rima parecida, tá? Então, talvez é para colocar que foi um movimento contra a direita. Não é bem isso, né? Mas vamos lá, a justiça brasileira atentou contra a direita, não sei. Acho que não tem nada a ver, acho que não tá fugindo um pouco do tema. Então tá, operação, PF, medidas cautelares. Esse aqui saiu bem rápido, né? Essa outra tá difícil. Buscas, restrições noturnas, né? Eu sei que ele não pode sair do país, tá com a tornozeleira, tá sob investigação. Vamos ver mais notícias então. Já que deu uma travada, vamos ver a outra aqui, ó. Vamos ver esse aqui, Infomoney. Ação da justiça pode dificultar negociações das tarifas e tal. Beleza, ele tá indo pro lado mais econômico. Acho não ser improvável, presidente, ameaças. O presidente Lula se equivoca ao falar mal do presidente. De acordo com ele, nenhum chefe de estado de país que está sendo vitimado pelas tarifas de Trump bateu boca com ele. O mafioso a gente não discute, porque as armas que eles usam não são as mesmas. O mafioso mata, mas dizendo que o melhor que o Lula faria era deixar ficar calado. Talvez eu possa ir por esse lado aí, então, de que o Jair Bolsonaro é atacado e sancionado. Não sei. O que quer dizer quando uma lei pode ser sancionado, né? Mas sancionado não quer dizer restringido? Não. Não tem nada a ver. Receber uma sanção pode ser uma punição ou castigo por violar uma norma. No contexto da aprovação das leis, ser sancionado significa que o chefe executivo, como o prefeito, concordou com uma proposta da lei e aprovou. Então, são coisas diferentes. Em termos jurídicos, ser sancionado significa receber uma sanção, que pode ser uma punição. Ok, então dá pra gente usar essa palavra aqui, sancionado. O Jair Bolsonaro é atacado e sancionado. Beleza. Não disse exatamente, não colocou a notícia, né, em evidência. Mas também aí tem os recursos visuais, né? Vou colocar manchete, dizer o que aconteceu e tal. E aí é o ponto, né? Se eu tivesse uma música mais longa, né? Enfim, poderia criar um outro ritmo para falar melhor das coisas que estão acontecendo. Ou mesmo se eu tivesse mais conhecimento do assunto, talvez a música iria para outro lado, né? Mas vamos ver se isso aqui funciona ou se tá bom, né? Tem que soar legal também, que essa é uma das ideias. Então vamos ver como é que fica lá. A notícia da semana é nada boa. O Jair Bolsonaro foi atacado. Opa, foi. O Jair Bolsonaro foi atacado e sancionado. Seria um grave abalo institucional, um atentado ao poder nacional. Ok. Vou manter, é muito boa.
porque a notícia é boa. Então não estou querendo dizer, de novo, que é o fato do Jair Bolsonaro ser atacado e sancionado que é bom. Acho que a discussão é boa. Saber se é, de fato, ali um grave abalo institucional ou se é um atentado ao poder nacional. Então quem está certo? Né? A oposição ou quem está a favor dessas sanções aí, desses movimentos contra o Jair Bolsonaro. Então, bom, aí é interessante, a gente fez uma bela de uma busca aqui, com várias palavras, várias situações, e quis entrar para um lado, pensou em possibilidades diversas para ir para um lado e acabou indo para outro. Então, veja, muitas vezes a gente cria até um plano, uma diretriz, né? Vai criando umas ideias, vai indo para um lado e às vezes acaba indo para outro. Pode ser que às vezes seja o que a gente espera, às vezes a gente se frustra. E também, né, o processo de composição ele é longo, às vezes você precisa revisar isso daí algumas vezes. Não gostei dessa linha, às vezes tem que reiniciar do zero, pensar em outras coisas. Nesse caso, como é uma notícia da semana em que eu não tenho muito tempo para ficar pensando na vida, né, e revisando essa letra muitas vezes, às vezes eu vou por um caminho, tomo uma decisão e pronto. E depois, se não ficar legal, tento corrigir na próxima, né, e é assim, né. Então, acho que deu para acompanhar um pouquinho do processo. Espero que curtam e sigam aí para mais dicas. Se gostam do que eu estou fazendo, dá um joinha, clique em gostei, compartilha com seus amigos, mande perguntas. Se tiver dúvidas sobre algum assunto, quiser que eu fale mais sobre música, sobre as notas, né, que eu uso, sobre a melodia, a harmonia, assim por diante, fico feliz também em ajudar nesse sentido, tá certo? Então, até a próxima. A notícia da semana é muito boa. O Jair Bolsonaro foi atacado e sancionado.